Fala rapaziada, bem-vindo ao canal, primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Orlando Pulágio, para quem não conhece. E nesse primeiro vídeo aqui do canal oficial, eu vou explicar como eu, atleta de atletismo, saí do Brasil até aqui onde eu tô, na minha universidade da Divisão 1. Então, eu tô fazendo o caminho aqui da minha aula agora. Enquanto eu chego lá, eu vou explicando um pouco. Aqui vai ser simples, tá? Não vai ser nada enrolação nem nada. Eu vou conversar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória. E, e é isso. Espero que vocês curtem o vídeo. Deixe seus comentários, dá o like no canal e se inscreve bastante, que minha meta é chegar a, vamos lá, 100 seguidores para eu poder fazer minha live no YouTube do GTA 6, tá ligado? Que vai sair em novembro. Eu sou um cara muito engraçado e vocês vão dar muita risada assistindo minha live. Mas vamos lá, rapaziada. O ano foi 2021 que eu comecei a entender um pouco da NCAA, que é a liga de atletismo, liga de não só do atletismo, mas liga do basquete, futebol americano e futebol também normal. Futebol normal não, futebol padrão brasileiro, futebol americano são deles, né? Mas foi em 2021 eu comecei a entender mais um pouco sobre os Estados Unidos em questão do esporte, tá, rapaziada? Fora do esporte já conhecia um pouco, tá? Já tinha algum desejo de querer ir para os Estados Unidos também, mas sem ser pelo esporte. Então 2021 eu comecei a entender um pouco. 2020 foi quando eu comecei o atletismo na Federação Paulista, lá no São Bernardo do Campo, minha primeira competição, pelo Clube IEMA de São Caetano. Então, desde 2020 até atualmente, eu venho representando o IEMA São Caetano, as competições brasileiras e paulistas. Então, beleza, 2020 eu comecei o atletismo, não era muito destacado, sabe? Eu entrei no esporte pra deixar de ser sedentário, que eu gostava de jogar bastante videogame, ainda gosto, mas eu só fazia isso, né? E eu queria alguma coisa, sabe? Eu sempre gostei de correr, desde que eu era criança, né? Não era muito bom no futebol, joguei futebol, mas não era muito bom. Joguei basquete também, esse meio de 2020, 2021, mas também não me destaquei. E no atletismo me destaquei. Estou começando o projeto do João Arthur em São Caetano do Sul e fui subindo aos níveis. Até peguei meu treinador oficial da categoria de base, professor Valdemar, que me guiou até o homem que eu sou hoje em dia. Então foi com ele que eu conquistei meus títulos de campeões brasileiros, campeões estaduais, medalhista brasileiro, campeão mundial escolar e querendo ou não, ele me ajudou até chegar até aqui. Então tem que ser mencionado, junto com a professora Ritinha, que está ainda lá em São Caetano ainda, treinando os atletas lá na pista. E por ela sempre sou grato também, porque esse sonho não seria possível sem essas duas pessoas, né, que me treinaram. Continuando, pessoal. Então, depois de 2020, depois da minha iniciação no atletismo, na federação, como todo mundo sabe, teve a pandemia em 2020. Então, depois do período de março, não teve mais competição. Então, voltamos a 2021, que foi meu primeiro ano, sub-18, se eu não me engano. E nesse ano, sub-18, acho que foi meu segundo ano. Bom, pós 2020, onde foi o ano da minha iniciação na Federação Paulista, teve a pandemia, como todos sabem, e não teve competição depois do mês de março. Então vamos para 2021, onde que foi meu segundo ano da categoria no sub-18, né? E nesse ano foi a minha primeira vez que eu
consegui medalhar no brasileiro. Eu fiquei em segundo na prova dos 100 metros e segundo na prova dos 200 metros do Campeonato Brasileiros, lá em São Paulo. E me deu mais motivação para o próximo ano. Já em 2022, estava no terceiro ano do ensino médio. No ano de 2022, foi o meu terceiro ano no ensino médio. E eu fui convocado para representar o estado de São Paulo nos Campeonatos Brasileiros Escolares, lá em Aracaju. Foi uma surpresa, uma grande surpresa, porque meu treinador Valdemar, ele só mandou uma mensagem e ele simplesmente disse que você vai para a França. Não me disse de uma competição, nem nada. Eu falei, ué, pô, como é que eu vou para a França do nada, sabe? Eu tava na aula com meu amigo e eu falei, cara, meu treinador acabou de mandar mensagem. Cara, você vai pra França. Eu falei, como assim, cara? Até ele tinha falado, vai pra França, tá ligado? Como? Tá ligado? Bom, depois disso, meu treinador pediu pra eu mandar todos os meus documentos pro chefe da Confederação Paulista de Atletismo. E bom, competição, se eu não me engano, foi em fevereiro. Eu competi a prova dos 100 e dos 200 metros. Eu fiquei em segundo nos 100 metros, não consegui a vaga, porque pra competição, pra viajar pra competição, era só o primeiro lugar que poderia ir. De todos os jogos escolares, de todas as escolas do Brasil, só um da prova poderia ir. Então eu acabei ficando em segundo nos 100 metros. E mas o meu treinador da competição, ele falou que assim, a vaga dos 200 metros é sua, então só relaxa e corre e se diverte. Então foi isso que eu fiz nos 200 metros. Eu fui campeão e garanti a minha vaga para os campeonatos mundiais escolares lá na França, como meu treinador disse que eu iria. E eu tá lá, numa competição mundial, com 17 anos, cara, eu tava muito animado pra competir. Não queria saber de ninguém, eu só queria me divertir lá. Pô, pai, era um sonho sendo realizado. E eu fiquei em quarto na prova dos 100 metros. E com a equipe de revezamento 4x100, a gente conseguiu ser campeão mundial. Algo que, cara, foi um dos meus melhores momentos no esporte. Até agora, tá no meu top 5, sabe? Ganhar aquilo ali, ver o pessoal gritando e tudo mais. Foi muito bom. Então, retornei ao Brasil com toda essa experiência que eu tive maravilhosa, incrível, com uma cabeça diferente, que pro ano de 2023 ia fazer a total diferença, a mudança, que eu posso colocar assim, né? Vamos falar assim, foi a mudança, né? E em 2023, meu último ano de sub-20, eu tinha estudado bastante, pesquisado bastante em site, YouTube, atletas dos Estados Unidos. Como que eu faço para ir para os Estados Unidos? Cara, eu tô no Brasil aqui, eu tô competindo bem. Em 2023 eu fui campeão paulista estadual nos 100 metros e nos 200 metros. Então eu decidi iniciar o processo de recrutamento eu mesmo. É, E como eu iniciei esse processo, né? E como você pode iniciar? Mandando mensagem no Instagram, DM, Twitter, colocar suas corridas no Twitter, seus tempos, atualização de competição, mandar mensagem no e-mail explicando quem é você, o seu porquê, por que você quer ir para lá, por que eles devem te recrutar. Então, é, eu comecei a fazer isso. Recebi algumas respostas, outras não recebi nada, fiquei sem nenhuma resposta e acabei ficando um pouco mais, como posso dizer? Falei, será que realmente isso vai acontecer, sabe? Então eu acabei desacreditando um pouco, até chegar ao Troféu Brasil de Atletismo, a maior competição da América Latina. E nessa competição, o meu colega de quarto, ele tinha conversado pra mim que ele estava indo para os Estados Unidos e ele me explicou de uma liga chamada NJCAA, que é a Junior College, que aceita atletas internacionais muito mais fáceis do que a NCAA, que são as faculdades de 4 anos. E o Junior College são 2 anos de faculdade. Então ele me explicou como é que funciona o processo e que ele já estava indo pegar o passaporte dele, o visto dele indo. E aí, beleza, eu só relevei isso e fui para a competição. Na competição, eu parei na semifinal dos 100 metros, não consegui avançar para a final. E no 200 metros, eu melhorei minha marca. Eu tava correndo 20 e 50 e corri 21 16. Peraí, eu falei 20 e 50?
Foi mal, foi mal. Eu tava correndo 21,50 e corri 21,16. É, isso aí. E aí fui pra final do Troféu Brasil com 18 anos, cara. Minha primeira final, tava muito feliz. E essa competição me abriu muitas portas, muitas oportunidades. E depois dessa competição, eu mandei e-mail para todos os treinadores da liga, dos times da NJCAA. E foi isso no sábado. Na segunda-feira, esse treinador mesmo já me respondeu e falando, tá essa oportunidade, você quer vir? Né? Tá aí. Se você quiser vir, a gente já aceita, a gente vai te dar uma bolsa e você vem. Então, eu conversei muito, muito com a minha família e e sem o apoio deles, nada disso seria possível. Eu expliquei que o maior propósito era os estudos, porque os estudos e o esporte têm que andar lado a lado, é muito importante isso. E lá eu conseguiria conciliar com o atletismo e os meus estudos. Então, depois de muito tempo conversando com a minha família, decidimos de aceitar a proposta e ir para os Estados Unidos. E eu vou falar uma coisa aqui que muitos não falam, mas essa Junior College é uma temporada de 2 anos que você vai fazer lá e você pode transferir para uma faculdade de divisão um, divisão 2, NAA, ou simplesmente voltar para casa dependendo dos seus resultados. Muita gente não fala dessa realidade, mas sim, ir para os Estados Unidos pela Junior College ou pela NCAA é você apostar em você mesmo que você vai é, conseguir aquilo que você almeja, sabe? Não é porque você está indo para os Estados Unidos que tudo é garantido, não. Lá eles são bem estritos, tem bastante regras, demandam bastante da sua excelência em questão de estudos, treinos, é, seu comportamento. Então é muito difícil você, sabe, deixar tudo aqui no Brasil, na sua casa e ir para outro país que você não conhece absolutamente nada. Eu já entendia bastante do inglês, então eu estava bem confiante nisso, mas foi bem difícil esses meus primeiros 2 anos, 1 ano e meio. E só para deixar bem claro para vocês aqui, porque aqui no meu canal é transparência 100%, eu vou contar a minha realidade que possa ajudar outros e avisar os outros também. Bom, depois desse meu tempo, nesse meu período na Junior College, eu recebi uma bolsa 100% diante aos meus estudos e os meus resultados para a University of LSU New Orleans, né, em Louisiana, que é onde hoje eu resido, estudo e faço o atletismo. E como muitos me acompanham nas redes sociais, como Instagram, TikTok, sabem da temporada que eu tive esse ano, que foi muito boa. Eu melhorei bastante nas minhas marcas. Eu estou muito feliz com isso. E para vocês, fiz esse vídeo de introdução no meu canal. Tá um pouco longo, mas o conteúdo é muito importante, é um conteúdo de ouro. Eu nunca vi ninguém explicar detalhadamente ou mesmo a trajetória até chegar aqui do jeito que eu expliquei. E só quero agradecer a todos que ficaram até o final, que deixaram like, que compartilharam o vídeo e segue aí nesse canal que eu vou começar a postar mais sobre a cultura aqui mesmo e como basquete, futebol americano, videogame. Cara, um conteúdo aqui no meu canal vai ter de tudo. Então é isso, muito, muito obrigado, pessoal, pelo, pelo tempo de vocês, pela atenção. E valeu. Deus abençoe a todos. Tamo junto.